Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai introduzir, tá? O capítulo agora falando sobre equações de primeiro grau, tá bom? Então, vocês já tinham curiosidade, alguns já tinham perguntado sobre esse conteúdo, e a gente vai começar agora. O que se fundamenta a equação do primeiro grau? O que vai caracterizar ela? A gente vai ver que são os números e as letras. É o que a gente vai chamar de álgebra, a introdução à álgebra. Vai ser muito bom. Vocês vão ver que não há nada de difícil. Você já tem a base toda que é necessário para a gente entender o que são as equações de primeiro grau. E vocês vão ver que vocês já resolviam, em alguns momentos, equações de do primeiro grau, mesmo sem saber. Então vamos lá. Linguagem algébrica. Nos anos iniciais, você possivelmente já resolveu algum exercício semelhante à igualdade mostrada a seguir. Então, a gente já resolveu, vocês já resolveram anteriormente, até no terceiro, quarto ano, esse tipo de igualdade aqui, ó, 4 mais estrela é igual a 7. Vocês percebam que essa estrelinha aí, ela tem um valor, ela representa um valor. E esse valor é um número que, somado com 4 vai dar 7. Aí vai ser importante a gente entender essa igualdade. Depois, tá, no próximo capítulo, logo após esse, a gente vai entender mais sobre essa igualdade. Então, descobre-se aí, tá, que o número 3 é o que faltava para substituir no lugar dessa estrela e resolver o que a gente vai chamar de equação. Por estimativa, podemos supor que a estrela representa o número 3. Afinal, a adição de 4 com 3 resulta em 7. Naquele momento, você já tomava contato com os primórdios daquela que é uma das linguagens mais difundidas no mundo, a linguagem algébrica. É claro que nem todos conseguem desenhar estrelas com facilidade, e talvez por essa razão o uso de outros símbolos mais simples, como a simples letra X, passou a ser utilizada ficando da seguinte forma. Aí 4 mais estrela é igual a 7. Bonitinho, né? Muito bonitinho. A gente pode também ver até aqueles desafios que colocam lá nas redes sociais, com maçã, com cavalo, com os bichinhos, com comidas. Aquilo dali é um tipo de equação. É uma equação em que nós não sabemos os valores, já lendo a questão, mas a gente descobre resolvendo ela, fazendo alguns conectivos. Então, 4 mais x, aí é como se fosse uma maçã. 4 mais uma maçã é igual a 7. Quanto equivale essa maçã? 3. Então é isso, pessoal. O princípio básico é esse. É encontrar valores para o que a gente vai chamar de incógnita. A linguagem algébrica faz parte de um dos maiores campos de estudo dentro da matemática, a álgebra. Se a aritmética é um campo que trabalha basicamente com números e operações, que a gente estava estudando já há muito tempo a aritmética, a geometria encarrega-se de indicar estudos sobre formas, figuras e medidas, que a gente já estudou também, geometria. A álgebra aparece como um terceiro grande campo, promovendo estudos sobre valores desconhecidos. Aqui eu vou falar um pouco da história, tá? Tem um textozinho aqui um pouco sobre a história da álgebra. Em vários momentos de nossa história, em diferentes civilizações, foram usados símbolos e sinais para representar valores desconhecidos em um problema. Nesse sentido, muitos matemáticos procuraram desenvolver um estudo sobre essas variáveis desconhecidas, explorando esse tema que intrigava não apenas matemáticos, mas também estudiosos de outras ciências que faziam e fazem uso de cálculos. Um dos matemáticos mais notáveis que contribuíram para o avanço desses estudos foi Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, que por volta do ano 825 escreveu um texto sobre variáveis desconhecidas e como resolver problemas que façam uso de tais variáveis.
Parte do título de sua obra apresenta o termo árabe al-Jabr. Al-Jabr. Muitos estudiosos acreditam que, com o tempo, em nossa língua portuguesa, al-Jabr tornou-se álgebra. Com o passar dos séculos, o estudo da álgebra ganhou muitos significados, aperfeiçoando-se cada vez mais. Esse aperfeiçoamento foi tão grande que a álgebra é considerada uma linguagem universal, da mesma forma que ocorre, por exemplo, com a partitura de uma música, que apesar de não ser exatamente universal, pode ser compreendida por músicos que falam e escrevem diferentes línguas. Então a gente está trabalhando agora com a língua universal. Quando a gente escrever os nossos problemas utilizando os termos algébricos, todos os matemáticos do mundo irão interpretar a nossa linguagem. Caso tenhamos a oportunidade de acesso a livros de matemática de outros países, poderemos perceber que a linguagem algébrica é a mesma em todos, apesar dos diferentes idiomas. Na matemática, a álgebra elementar está relacionada com o estudo de expressões, equações e fórmulas que fazem uso de incógnitas e variáveis. Incógnitas, um valor desconhecido, que substituído na minha equação vai me dar um valor exato. E variáveis elas variam, elas vão ter valores, tá, que podem variar dependendo da equação. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Em alguns momentos de estudo, é provável que já tenhamos tido contato com ela, ainda que de maneira informal. Por exemplo, quando pretendemos determinar a área de um retângulo, devemos multiplicar a medida da base pela medida da altura, como vocês já sabem, para achar a área, que é o que cabe dentro, tá? É o espaço que ocupa dentro do, do retângulo aqui, no caso. Para nós encontrarmos a quantidade que cabe dentro dessa área aqui, é só multiplicar a base pela altura, ou comprimento vezes a largura. Cadê? Com essas duas medidas, como essas duas medidas podem variar dentro de um conjunto numérico pré-estabelecido, dizemos que são variáveis. Como, por exemplo, aí, um terreno que tenha 5 metros de comprimento e 3 de largura. Aí se eu aumentar 4 de largura, 5 de largura, 6 de largura, tá? Eu digo que o terreno vai ser mudado dependendo do valor que eu vou comprar, que eu vou pagar esse terreno. Ele vai aumentar ou diminuir. Então é uma variável. E com isso, tá? A gente tem a ideia, a gente já tem trabalhado um pouco da álgebra e de conceitos de fórmulas na matemática, nos nossos estudos anteriores. Aí no retângulo, sendo B a medida do comprimento e a da largura, a área A é obtida por meio da fórmula. Então, a área, aqui ó, a área, ela vai ser igual o comprimento, aqui é a largura vezes o comprimento, tá? A ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado, então não tem problema. Logo, A vezes B. Quem é A? É a minha largura. Quem é B? O meu comprimento. Então, se eu multiplicar eles dois, e quem são eles dois? Aí são variáveis, são valores que vai depender. São valores desconhecidos aqui. Com isso, podemos generalizar um pensamento para vários valores. A álgebra tem, inclusive, a generalização como um de seus conceitos. Então, essa generalização, pessoal, às vezes vai demorar um pouco para a gente compreender mais a fundo. Então, com o treinamento, tá? A partir dos exercícios, nós iremos ficar mais hábeis para pegar uma frase, uma sentença em língua matemática e transformar numa expressão algébrica correspondente. Mas, com o treinamento, vai ficar bem simples. Isso daí vocês vão utilizar a partir de agora, tá? Para toda a vida escolar de vocês, do ensino fundamental ao médio. E quem for para as áreas de exatas, vai ter que também utilizar isso muito. Como exemplo, considerando o n um número inteiro, podemos escrever as seguintes expressões algébricas mostradas
quadro a seguir para cada ideia apresentada. Então, a letra N, ela vai representar um número inteiro. Já disse lá no texto acima, que o N, ele representa um número inteiro. Então, vamos lá. Número inteiro. O que é que representa um número inteiro? Como já foi dito no texto, o N. Então, N. Minha sentença em língua matemática, em língua materna, tá? Em língua materna, é número inteiro. Ou seja, coloco lá, eu tenho um número inteiro. Então, eu já vou traduzir isso aí para a linguagem matemática, para uma expressão algébrica, colocando N. Tá? E por quê? Porque eu já sei que no meu contexto ali, no meu texto, no meu, é, no meu exercício que eu for fazer, que eu posso substituir a palavra número inteiro por N quando eu for colocar em forma matemática, em expressão algébrica. O dobro de um número inteiro. Ah, se um número inteiro é N, o dobro dele vai ser ele vezes 2. Vai ser o número vezes 2. Ou seja, eu vou dobrar, multiplicar por 2. Então, 2 vezes N vai ser a expressão que eu quero transformar. Quadrado de um número inteiro. Quadrado, o que é o quadrado? É a potência. Estou agora trabalhando com potência. Quadrado é elevar um número ao expoente 2. Então, o quadrado de um número inteiro eu sei que é N. O quadrado dele é ele ao quadrado. N ao quadrado. Sucessor de um número inteiro. Quem é o sucessor do número inteiro? Sucessor é aquele número que vem depois dele. E como é que eu acho sucessor? Acrescentando mais um. Quem é o sucessor de 1? 2. Quem é o sucessor do N? É só colocar mais um. Ah, e quem é o N? O N é um número inteiro, é um número qualquer. Por exemplo, se o N for 5, quem é o sucessor de 5? 6. Então, como é que eu acho o sucessor do 5? Colocando mais um. Então, sucessor de N é N mais um. Sucessor do número inteiro é N mais um. E a metade de um número inteiro? A metade de um número inteiro é só pegar aquele número e dividir em duas partes. Eu vou ter a metade. Então, dividindo o N por 2, eu tenho essa sentença na minha língua materna correspondida na expressão algébrica. Em diferentes línguas faladas e escritas, considerando-se n como um número inteiro, podemos entender dois n's como o dobro de um número inteiro, duas vezes n como o dobro de um número inteiro, como eu já expliquei, certo? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, nas propriedades de operações que já foram apresentadas anteriormente, tá, em capítulos anteriores, já há indicações de expressões com uma ou mais variáveis, que tem a função de generalizar alguma ideia. A gente já trabalhou. Toda vez que a gente trabalhava, pessoal, vou colocar aqui o A, o B, o C, colocar ele. Isso aqui é uma generalização. Sempre eu falava para vocês, estou generalizando, estou dizendo aqui que vale para todos os números naturais, todos os números inteiros. Então, quando eu estava fazendo aquilo, eu estava utilizando-se da álgebra para apoiar aquela ideia. Aplica-se, nesse caso, a linguagem algébrica. Relembra algumas dessas aplicações. Vamos ver aqui uma propriedade, tá? A propriedade comutativa da adição de dois números inteiros. Lembra a propriedade comutativa? Comutar, mudar de lugar e o valor não vai alterar daquela adição. Propriedade comutativa da adição de dois números inteiros, x e y. Por exemplo, 5 mais 6 vai ser a mesma coisa que 6 mais 5. Aí eu pego, isso daí, pessoal, vai valer para todos os números. Vamos generalizar, colocar aqui x e y. X e y são números, tá? Qualquer número. Estou representando aqui qualquer número. X mais y vai ser igual a y mais x. A ordem das parcelas não vai alterar a soma, ou seja, comutatividade. Mudo de lugar e o valor vai continuar sendo o mesmo. X mais y é a mesma coisa que y mais x. Uma das propriedades da potenciação que trata do produto de potência de mesma base pode ser generalizada como? Aí, essa aqui a gente sempre utilizava. A gente, desde o sexto ano, já viu agora no sétimo ano, e agora nós estamos vendo por que tá, a gente estava utilizando aquilo ali. Por que não? A gente estava utilizando da álgebra já dentro dos estudos que já estávamos realizando. Então, aqui, ó, a elevado a b vezes
A elevado a C. O que é que eu estou falando aí? De potência de mesma base. Olha, a base é o A. Então, como é que eu resolvo isso? Repito a base, olha o A repetido aqui e somo os expoentes. Daí, eu já estou trabalhando com generalizações de propriedades através da álgebra. Observação: na multiplicação em que pelo menos um dos fatores é uma letra, pode-se omitir o sinal de multiplicação. Exemplo, 5.x, 5 vezes x, pode ser escrito apenas como 5x. Então, a gente tinha a multiplicação representada pelo x, depois tivemos ela representada pelo pontinho, e agora, quando eu estou fazendo a multiplicação entre um número e uma letra, eu posso omitir, eu posso deixar ele oculto. 5.x, 5 vezes x, pode ser escrito apenas como 5x, ok? Então, quando eu fizer isso, tiver um número e uma letra juntinhas, a operação que eu estou utilizando é a multiplicação. Igualdade. Agora vamos falar um pouco mais, tá, sobre igualdade. Um dos conceitos mais simples da matemática é a igualdade, assim como a equivalência. Nas primeiras operações que se aprende na escola, o sinal de igualdade já é utilizado. É muito simples, ele é muito intuitivo da gente. No estudo da álgebra não é diferente, sendo muito comum seu uso para estabelecer igualdade entre sentenças, pois dessa forma é possível realizar alguns cálculos que identificam o valor numérico de uma incógnita, que é incógnita, nome dado a um valor desconhecido, como eu já falei para vocês, em uma igualdade, chamada de equação, que mostraremos em detalhe ainda neste capítulo. Antes, entretanto, verificamos o princípio básico da igualdade matemática. Ele é simples, tá? Mas a gente tem que compreender esse conceito. Há muito tempo o ser humano faz uso de comparações, principalmente no que se refere a medidas. No caso da medida da massa, por muito tempo utilizou-se a balança de 2 pratos, sendo ainda usada em alguns lugares. Seu princípio de funcionamento é relativamente simples. Em um dos seus pratos coloca-se a massa que deseja se aferir, por exemplo, batatas, eu quero saber quanto é que pesa as batatas. No outro colocam-se gradativamente pesos com massas já conhecidas, até que o equilíbrio ocorra. No exemplo a seguir, como os pratos da balança estão em equilíbrio, podemos verificar que a massa das batatas colocadas no prato 1 é equivalente a 2 quilos, que está no prato 2. Então, essas batatas aqui, elas têm a mesma massa desses dois pesos aqui. A gente já sabe que pesam 2 quilos. Ou seja, se está equilibrado, então quer dizer que a batata tem a mesma massa que esses dois pesos, que cada um com 1 quilo. Ou seja, a batata pesa 2 quilos. Esse é o princípio da igualdade. Então vamos lá, vamos entender mais a fundo agora. Em relação à figura anterior, se chamarmos M1 a massa contida no prato 1 e M2 a massa contida no prato 2, podemos escrever a massa M1 é igual à massa M2. M1 é igual a M2. O símbolo de igualdade indica a equivalência entre essas duas sentenças. Ou seja, pessoal, o que eu tenho de um lado, ele é exatamente igual ao que eu tenho do outro. Essa igualdade me diz isso. Olha, se eu tiver 10 de um lado, igualdade, no outro lado eu tenho que ter 10 também. A igualdade me diz que o que a gente vai chamar de primeiro membro, tem que ser exatamente igual ao que nós iremos chamar de segundo membro, que está do outro lado da igualdade. Ou seja, a esquerda da igualdade tem que ser exatamente o que está à direita da igualdade. Primeiro membro, à esquerda, segundo membro, à direita. Ok? Então, a igualdade exprime isso, ela diz isso. O que está no meu lado é exatamente igual ao que está do outro. Se eu tiver um tubarão de um lado, o sinal de igualdade no meio, no outro lado eu tenho que ter um tubarão também. Se eu tenho uma maçã, sinal de igualdade, no outro também tenho que ter uma maçã. Se eu tenho 5 de um lado, no outro eu tenho 5, no meu eu tenho igualdade, no outro também tenho que ter 5. Então, a igualdade me diz isso, tá? Consta que o sinal de igualdade foi criado pelo matemático inglês Robert Record
em 1557 para indicar uma igualdade entre sentenças. Sua intenção foi simplificar a escrita da expressão é igual a. Então, além de colocar é igual a, vamos criar uma simbologia que pudesse ser utilizada e compreendida em diversas línguas. A exemplo do que se faz o estudo da álgebra. Questionado sobre o que teria motivado a criar o símbolo, Robert teria dito: porém, como muitas vezes uso no trabalho, um par de paralelas. O que são retas paralelas? Aquelas retinhas que vão juntas, mas não se cruzam. Um par de paralelas, ou retas gêmeas, de um comprimento assim. Porque duas coisas não podem ser mais iguais. Duas retas, elas são muito idênticas. Tá? Duas retas paralelas são muito idênticas. Então, ele representou é igual a com duas retas que são exatamente iguais. Elas têm o mesmo tamanho, tá? Elas são exatamente iguais. Então, o sinal da igualdade veio dessa ideia. Muito legal. Ainda sobre uma igualdade, devemos considerar que a expressão escrita à esquerda do sinal de igualdade é chamada de primeiro membro. A expressão escrita à direita do sinal de igualdade é chamada de segundo membro. Então, aqui a gente tem 2 mais 5 é igual, então ele veio antes da igualdade, então é primeiro membro, a 3 mais 4. 3 mais 4 veio depois da igualdade, segundo membro. Propriedade reflexiva. Agora, vejam como essas propriedades elas são simples, mas são muito importantes. Para qualquer número A, temos A igual a. A é igual a A. É claro, se um número é A, ele tem que ser igual a ele mesmo. Tá? Então, aqui os exemplos. 7 é igual a 7. Exato. Isso é muito importante, tá, pessoal? É simples essa ideia, mas é muito importante. Menos um meio é igual a quem? A menos um meio. A propriedade reflexiva. Um número tem que ser igual a ele mesmo. Propriedade simétrica. Para quaisquer números A e B, temos que, se A é igual a B, então B é igual a A. A é igual a B, B é igual a A. É uma propriedade simétrica. Estou apenas mudando de membro. Um está no primeiro, depois ele está no segundo. Outro está no segundo, vai estar no primeiro. 5 mais 3 é igual a 8. Então, 8 é igual a 5 mais 3. Propriedade simétrica. 2 vezes 3 menos 0 é igual a 6. Então, 6 é igual a 2 vezes 3 menos 0. Propriedade simétrica. Propriedade transitiva. Para quaisquer números A, B e C, temos que, se A é igual a B e B é igual a C, então A tem que ser igual a C. Por quê? A é igual a B e B é igual a C. O A é igual a B e o C também é igual a B. Então, A e C tem que ser iguais, para eles dois serem iguais a B. Então, 2 mais 4 é igual a 6. E 6 é igual a 5 mais 1 também. Então, necessariamente, 2 mais 4 tem que ser igual a 5 mais 1. B aqui. A é igual a 5 e 5 é igual a B. Então, A tem que ser igual a B. Se A é igual a 5 e 5 é igual a B, então A é igual a B, porque 5 é igual a 5, pessoal. Muito, muito legal. Essas propriedades são muito simples, mas elas vão auxiliar bastante em fórmulas e equações, tá? Então, vamos continuar aqui. Igualdades e sentenças. Agora a gente vai falar sobre sentença fechada e sentença aberta. É uma sentença, tá, fechada, que não depende do valor atribuído a letras, a variáveis, para ser verdadeira. Particularmente para sentenças fechadas que exprimem igualdades, temos os seguintes exemplos. Então, vamos lá. Então, tenho aqui esses exemplos. 5 mais 6 é igual a 11. Tá? É uma sentença fechada. Eu não estou dependendo de letras, não estou dependendo de variáveis para que ela seja verdadeira. 5 mais 6 é igual a 11. Já está fechadinho. Eu sei que 5 mais 6 é igual a 11. Olha, no primeiro membro eu tenho 5 mais 6 e no segundo membro eu tenho 11. E eu sei que 5 mais 6 é igual a 11 e eu sei que 11 é igual a 11. Então, tá certo, já está fechadinho. E é uma sentença, tá? Fechada e verdadeira. Sentença aberta é uma sentença que depende do valor atribuído às variáveis para ser verdadeira. Particularmente para sentenças abertas que exprimam igualdades, temos os seguintes exemplos. X mais 12 é igual a 25. Aí só para a gente identificar aqui, quem seria o X aí? Quem seria esse valor? Imagina, eu tenho uma maçã mais 12 vai dar 25. Quanto é que vale essa maçã? Tem que valer
13. Tá? Então, 13 mais 12, que vai dar 25. Agora tem aqui essa outra, 3x mais 5 é igual a 2y menos 6. Aqui eu já tenho duas variáveis, eu vou precisar, tá? Depois vou explicar a vocês que a gente vai precisar de duas equações para resolver isso aqui mais lá na frente. Tá? As sentenças matemáticas podem ainda exprimir relação de desigualdade, de pertinência e etc. Exemplo, sentença fechada. 2 mais 3 é menor que 7. Não tem ali nenhuma variável, não tem nenhuma letra, então é fechada. Lê-se 2 mais 3 é menor que 7. E 8 é diferente de 9. 8 é diferente de 9, tá ali. Agora, sentenças abertas. X mais 3 é maior ou igual a 9. Sentença aberta, tem uma variável ali. Está deixando aberto quem é aquele valor. Y menos 7 é diferente de 11. Então, Y está ali deixando aberto essa diferença. Nem sempre uma sentença expressa uma verdade. No caso das sentenças fechadas, para verificar se representa uma verdade, devemos efetuar a expressão em cada membro, para saber se os valores obtidos são de fato equivalentes. Veja como exemplo como é possível verificar se a sentença fechada a seguir expressa uma verdade. 6, tá? 6 mais 9 vezes 6 é igual a 70 menos 2 vezes 5. Efetuamos a expressão de cada membro até obter seu valor numérico final. 9 mais 6 mais 9 vezes 6. Tá? Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação aí, que é igual a 70 menos 2 vezes 5. Primeiro eu vou resolver a multiplicação. 9 vezes 6, 54, e 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 6 mais 54, 60, 70 menos 10, 60. Então, a gente verificou que ela é verdadeira. 60 é igual a 60. Então, isso é verdade. Agora vejamos essa outra sentença. Fechada. 8 ao quadrado menos, abre parênteses, 9 menos 6, fecha parênteses, é igual a 7 vezes 3 elevado ao quadrado. Vamos verificar se essa igualdade expressa uma sentença verdadeira, efetuando a expressão em cada um dos seus membros. Primeiro a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses, e no outro membro, no segundo membro, a gente vai resolver a potenciação. 9, tá? E a potenciação também no primeiro. 8 ao quadrado dá 64, 9 menos 6 vai dar 3. 3 ao quadrado vai dar 9, então eu fico aí com 64 menos 3, que é igual a 63. 64 menos 3 dá 61, que é igual a 63. Isso é um absurdo. Então, ela é uma sentença fechada e falsa. Quando a sentença é aberta, significa que as letras estão representando valores desconhecidos. Nesse caso, podemos encontrar sentenças conhecidas como equação, inequação, fórmulas, entre outras. Ao longo do capítulo, estudaremos algumas delas, sendo outras apresentadas em capítulos, tá? Em capítulos posteriores. Aqui, dado uma sentença aberta, podemos verificar para um dado valor atribuído à letra se a sentença continua verdadeira. Veja dois exemplos. Verificar para x igual a 6 se a sentença a seguir é verdadeira. Então, quem é o x aqui? 6 nessa sentença, nessa minha equação aqui. Vamos lá. X é igual a 6. Se o x é igual a 6, no lugar do x, eu vou colocar quem? 6, porque já está me dizendo ali que o x é igual a 6. É só substituir. No lugar do x, vou colocar 6. Então, vai ficar, além de ficar 3 vezes x, vai ficar 3 vezes 6 mais 9, que é igual a 5. Além de ser x, eu vou colocar 6. 6 menos 3. Agora eu vou resolver essa minha expressão. Eu agora já sei quem é o x, já substituí. Agora é fácil resolver isso. Vou fazer aqui, ó, 18. 3 vezes 6, 18, mais 9. 5 vezes 6, 30, menos 3. 18 mais 9, 27. 30 menos 3, 27. Então, portanto, para o x igual a 6, a sentença torna-se verdadeira. Agora vamos verificar para o x igual a 5 nessa sentença a seguir. Nessa sentença 9x menos 15, que é maior que 31. Considerando o valor dado para x, substituímos na sentença e efetuamos a expressão numérica resultante, as expressões numéricas resultantes. Então, quem é o x aqui nessa outra? 5. Ah, professor, mas o x não era 6? Não, o x era 6 em outra, tá? Em outra
em outra parte aqui. A gente estava falando de outra sentença, de outra questão. Agora a gente está falando de uma questão posterior. Aqui já está dizendo que o x é 5, então vou tomar o x como 5. Se o x for 5, além de colocar o valor de x, vou colocar o valor de 5, porque aí eu sei resolver essa minha equação. 9 vezes x, 9 vezes 5, menos 15, é maior que 31. 9 vezes 5, 45, menos 15, vai dar 30. 30 é maior do que 31? Não, é menor. Então, isso é um absurdo. Então, essa sentença, essa minha equação para o x igual a 5 é falsa. Ok? Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa primeira parte, tá? Sobre equações. Espero que tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo. Vamos tentar resolver os exercícios, tá certo? E até a próxima, pessoal. Valeu!